Olá pessoal, tudo bem? Projeto Sempre Viva mais uma vez aqui com você, Maria de volta. Hoje vamos falar de imprevistos. E aí, Maria, imprevistos? Tudo porque, né? Aconteceu sugestão da Maria Cláudia. Estudo. Aí é um negócio que eu vou dizer para vocês. Existe uma coisa que chama intuição. Que minha primeira aula em São Paulo, eu deveria ter seguido a minha intuição. Que eu não queria ir, vou ser sincera. Primeira aula, 2 semanas atrás. Né? Não, desse ano, né? 2 semanas atrás. Em São Paulo, estava no curso em Cutã. Aí o que acontece? Não vou, responsabilidade, marido, responsabilidade. Mas é a praia, eu vou ficar na praia, olha que delícia. Concluindo o assunto, quando eu cheguei lá, ele deu um assunto que eu já estou careca de saber, desculpa. Meditação, relaxamento, técnicas de respiração. Falei, minha praia. E aí, na volta, aconteceu um imprevisto, por isso não gravei programa. Porque peguei temporal na estrada. Porque não escutou a sua intuição. A minha intuição. Então, hoje a gente vai falar dos imprevistos. Mas antes do imprevisto, tem uma coisa, uma sabedoria intuitiva, a verdadeira. Não é aquela que você fala assim, é isso que eu tenho que fazer porque o seu ego tá mandando. Não. É a intuitiva mesmo que fala, fica. Pois é. É isso. Essa força. Não é. Essa força interior, que a gente está colocando até antes do imprevisto, que por imprevisto a gente está falando sobre isso, essa força interior é realmente uma sabedoria interna. Ou seja, todos nós, a gente lê até o que vai acontecer. Aí existe essa sensibilidade, essa força maior, que todos nós temos, um sexto sentido, um sexto pré-munição, pré-sentimento. Por que pré-sentimento de alguma coisa? Porque a vida é quântica, a energia é quântica, a gente vê, a gente sente, a gente percebe. Não é a vontade nossa, é aquilo que vem no âmago, que a gente fala, a gente sente nas entranhas. Esse sim é uma intuição, é um sentimento que está dentro da gente, né? Agora vamos lá para uma hora que a gente fala sobre isso. Vamos lá. Os imprevistos, a gente tem que saber lidar com esses imprevistos, por quê? Porque a gente vamos lá, estou indo para São Paulo, o ônibus para, quebra o carro, houve acidente ou não houve alguma coisa, parou, eu não cheguei na hora que deveria. Tá, primeira coisa, antes do imprevisto, a gente tem uma vontade ou não, eu emito uma força para o universo ou não. Se eu tiver com má vontade, obviamente vai acontecer inúmeros imprevistos. Exato. Isso é a primeira coisa. Estou falando que aconteceu com a Maria, mas é uma coisa que acontece. É verdade. Sim. Aí você abre uma cadeia. Abre uma cadeia de acontecimentos que impedem você. Isso nada mais é que uma justificativa que a gente justifica, fisicamente falando, aquilo que eu não estou com muita vontade de fazer. E a gente joga, mas o que aconteceu? O fulano ficou conversando comigo, atrasei, o carro não pegou, o portão travou, enfim. Mas a forma de você pôr a culpa em alguma coisa. Pôr a culpa e transferir, né? Transferir. Mas quando você, mas antes de transferir essa culpa, eu tenho essa vontade de não ir. Isso já faz com que eu crie obstáculos para não ir. Essa força é minha. Essa força está dentro de mim. Eu não vou porque isso está me amarrando. Então aí eu crio situações que impeçam que eu faça alguma coisa. Esse é um ponto. Segundo ponto a gente tem que aprender a lidar, ter uma mente solta, ter uma mente aberta, ter uma mente desprovida do medo do controle, que eu preciso controlar a situação, eu preciso saber aquilo que eu vou falar, ou eu preciso saber o que vai acontecer ali para poder aprender a lidar, né? Eu preciso ter uma mente solta, aprender a lidar com aquilo que vem, aquilo que acontece, que esses imprevistos são os imprevistos naturais. Até eu vou colocar uma coisa muito interessante, bebê, em pesquisas, né, bebê de 9 meses a 11, o bebê presta atenção em inúmeras situações, gente, que é assim, você põe um filminho, um bonequinho atravessando a parede,
caindo no abismo. O bebê olha, curioso para ver o que vai acontecer. É natural do ser humano observar, tanto é que o bebê observa fixamente nessa idade coisas abstratas e absurdas. E ele não demonstra medo, nem de ver. Tudo bem, não sabe o que está acontecendo, mas ele fica ali. Na verdade, a nossa mente, a gente acaba boicotando esse nosso sensor de observar para depois lidar. A gente boicota e a gente quer saber para poder lidar. É um erro na situação de imprevisto. Por quê? Porque quando o imprevisto vem, eu teria que observar a cena, aprender a lidar, ver o que eu posso fazer de melhor ali, a trabalhar minhas emoções, saber o que eu posso fazer ali, o que eu posso desfrutar e aquilo tem a acrescentar pra gente. Não, a gente pega, meu Deus, isso aí atrapalhou, desespera. Na hora, a primeira coisa que vem, vou perder o coisa, vou perder, E aí, nem tudo tem explicação na vida, nem tudo tem explicação, exatamente. Então, você tem que deixar. Então, mas nesse deixar, eu tenho que entender o que eu posso fazer de melhor nessa situação. Na situação que você Então, está, assim, bom, na minha visão, o que eu vejo imprevisto, até costumo falar que a única certeza da vida é a morte, mas tem a outra certeza, que você sempre vai ter imprevisto. E você tem que aprender a lidar. Exatamente, a forma como você vê um imprevisto, e até colocando uma coisa que a gente falou de imprevistos ruins aqui, mas existem imprevistos bons também, não é só imprevisto, porque às vezes as pessoas associam a palavra imprevisto como uma coisa ruim. Coisa ruim. Não, existem imprevistos bons também, associado a essa intuição, que volta para outro vídeo também, mas a forma com que você lida com o imprevisto é que faz a diferença. Porque o imprevisto ele vai existir, isso é fácil. Que coisa ruim. Nossa, só com sentimentos e sensações ruins, aí vai piorar a situação. Então, só colocando, intuição é uma coisa à parte, né? E o imprevisto é aquilo que acontece com a gente naquela hora que a gente não espera. Então, quando eu aprendo, né, a lidar, a observar, que nem o bebê faz, que é muito preciso de 9 a 11 meses de idade, o bebê prestar atenção, sem agarrar na mãe, ele fica vendo, observando o que vai acontecer, e que sem querer a gente perde isso. A gente tem que, abriu a porta, deu uma enchente, eu olho e falo, o que tem aqui para me salvar? Vou falar uma coisa muito correndo, eu estava no stand-up uma vez, e o tempo virou em fração de segundos, eu e minha irmã. Gente, a gente nadou, remava, tentava remar, não ia, o mar puxava para dentro, foi assim, era morte, porque muita gente morre numa situação dessa. Do lado tinha uma ilha, que era só a gente encostar que dava. A gente tentou chegar no mar, na praia, e a gente estava quilômetros longe, a gente tentava, minha irmã esgotou, teve taquicardia, teve um monte de coisa. De repente o tempo foi diminuindo, porque fechou, choveu. E eu fui conseguindo, mas todo mundo meio desesperado, a gente foi conseguindo. Quando a gente parou, que a gente chegou, era assim. Aí a gente parou para pensar, era só ter encostado, esperado a chuva, aquela tempestade passar. A gente não faz. A gente tenta sair correndo. Se eu abro a porta agora aqui do consultório, tiver uma enchente, a gente tenta sair correndo com medo. Você está falando que a gente perdeu essa coisa do bebê de observar. Como ser humano, a gente perdeu isso. Então, o que é legal aprender a lidar com o imprevisto? Observe, fique calma, observe como você pode se dar bem naquela situação e aprender com a situação. Gente, lembra dos tsunamis, os animais, o que fizeram? Os elefantes, os bichos conseguiram lá o primeiro tsunami que teve, quando foi? Faz uns 5, 6 anos. Os animais que conseguiram foram pro alto da colina. Então, porque eles pararam, né? Pensaram, maneira de falar, o instinto. Então, mas eles têm a inteligência, né? Tem vários tipos de inteligência. Uma vez, agora a gente fala sobre as várias inteligências. Aí eles subiram porque lá a água não chegaria, provavelmente não chegaria. E eles foram e sobreviveram. Então a gente tem que parar, observar ao nosso redor. Exatamente.
pensar o que há de melhor para a gente fazer diante daquela situação. E uma coisa que eu acho de máxima importância, o que isso está te ensinando, o que você precisa aprender com esse imprevisto. Porque ele não vem à toa, nada no mundo acontece por acaso, entendeu? Não cai uma folha sem a vontade divina. Então, não é à toa que um imprevisto aconteceu. Às vezes é para te segurar, às vezes é para impedir que você faça determinadas coisas. Mas só colocando uma coisa que às vezes as pessoas confundem também, o imprevisto com uma situação que poderia ter sido prevista, que é o fato, logo começando o ano, eu acho que isso acontece muito, principalmente em relação à parte financeira, vamos dizer assim. Que as pessoas, estão esperando o carnaval, aí depois do carnaval, não vou conseguir comprar isso porque eu já gastei no carnaval. Aí depois vem as datas, abril, que é Páscoa, mas os ovos de Páscoa estão caros, não sei o que. Mas é previsível. É previsível. Se você planejar com antecedência, aí é previsível. Você consegue evitar esse tipo de imprevisto ruim. Mas caso aconteça, aí entra isso que você falou, de saber aproveitar agora, o isso momento. do controle, que a Totó falou, isso tem muito a ver. Porque, por exemplo, você está no elevador, as pessoas que têm pânico, eu não tenho pânico, mas eu tenho um certo medo de ficar presa no elevador. Hoje não mais, porque estou entendendo. Mas a pessoa que tem pânico e acontece esse imprevisto do elevador parar, é seríssimo. Por quê? Porque aí você tem que aprender a controlar a emoção do medo, respirar, porque não adianta esmurrar elevador, não adianta querer bater na porta, que você está na parede. Se você respirar, você fica mais calma, alguém vai ajudar a tirar ou de repente mexendo ali o elevador vai funcionar. De alguma forma, não existe problema sem solução. Na verdade, sem querer, a gente atropela uma coisa que poderia ser resolvida de bom grado e da melhor forma possível, e a gente atropela pela nossa falta de controle. Aqui tem um vídeo, se você quiser saber mais a respeito, controle emocional, tem um videozinho aí, a gente põe o link lá no final da descrição. Beleza. Esse controle, eu acho que acontece mesmo para as pessoas saberem que elas não têm controle sobre tudo. Apesar de muitas pessoas até nem usam o elevador com esse medo. Mas as pessoas controladoras, elas querem controlar o mundo também, não tem controle sobre o mundo. Por isso são inseguras, por isso são altamente ansiosas, por isso são estressadas, porque perdem o controle. Que aí uma hora a gente fala sobre... acaba sendo... Agora, pensar bem. Gente, imprevisto é saber trabalhar a situação que veio diferente à sua frente. Aprenda a olhar como um bebê, aprenda a ver a melhor forma de agir com aquela situação e se saia bem de qualquer um. Só depende de você. Seja viva com você. Um abraço, até a próxima.